furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando em alta voz, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Ainda quanto ao templo, não foi o único templo autorizado pelo nosso Criador, descrito na Bíblia, também o templo que o nosso Salvador o derrubou? Acaso podemos ler na Bíblia, em outra passagem, que o Criador autorizou fazer outro templo, senão aquele de Salomão? E não foi justamente aquele de Salomão que nosso Salvador o derrubou? Quando lemos, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, acaso deixamos para trás e não lemos também que as pedras do templo se fenderam? O Salvador mesmo disse: eu derrubo e construo outro, não feito pelas mãos dos homens. Se nós ouvimos Paulo falando aos atenienses: homens de Atenas, vejo que em tudo sois muito religiosos, porque andando pela vossa cidade, encontrei altares a vários deuses, e um que estava vazio, não tinha nada nele, apenas uma descrição. Acaso não é este o verdadeiro, aquele que criou o céu, a terra, o mar, o qual também não habita em templos feitos por mãos de homens? Atenienses, vejo que são muito religiosos em todos os aspectos. Pois andando pela cidade, observei seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa. Porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. E também na Escritura nós lemos: não sabeis vós que vós sois o templo e a habitação do Altíssimo? Lemos também Estevão, quando apedrejado no templo, julgado no templo pelos religiosos da sua época, quando ele diz: mas Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Não é neste momento que os religiosos que ali estavam o arrastam para fora e o apedrejam? Não é também o que o nosso Criador sempre disse: porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens? As perguntas são muitas. As perguntas são muitas. Jesus, em alguma passagem da Bíblia, nos mandou ir a templos? Podemos dizer que ele ia, que ele frequentava, que ele ensinava, mas em algum momento você pode dizer, baseado no escrito na Escritura, que ele nos mandou ir a templos? Que ele nos mandou ter denominações? Em alguma passagem da Escritura podemos ver escrito essas coisas? O Salvador, uma certa ocasião, disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, deste que crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva. E eu pergunto: você tem crido nele como diz as Escrituras? Ou você tem crido nele como diz a religião que você participa dela, os líderes da religião que você participa dela, os pastores e teólogos? Mas uma pergunta, amado, e são muitas. Vá anotando, por favor. A Escritura diz: dai de graça o que de graça recebeis. Para você fazer um curso de teologia, você faz de graça ou você paga? Como você poderá dar de graça o que você pagou no curso de teologia? São as coisas do Criador. Não deveriam ser de graça, como este DVD que você recebeu?
Não são por acaso pessoas amorosas que copiaram esse DVD e te entregaram de graça? Por que pagar por cursos de teologia para aprender como processar algo religioso e por isso também receber em dízimos e ofertas? Por falar em dízimos e ofertas, alguma vez o seu pastor já disse para você que Malaquias, o profeta do Criador, corrigia os sacerdotes e a própria Israel, e não a você que é membro de denominação e que é brasileiro? Alguma vez ele já falou para você que no Salvador a lei, que inclusive autorizava cobrar dízimos, foi abolida? Alguma vez ele falou para você que os dízimos de Abraão foram dízimos de sangue, segundo o que está no Novo Testamento, porque Abraão matou os reis, pegou os despojos e deu 10%, sendo ele riquíssimo, deu uma única vez os despojos de guerra, roubos dos reis que ele matou, a Melquisedeque? Alguma vez você já aprendeu na sua denominação que o povo foi destruído porque lhe faltou entendimento, porque tu, sacerdotes, rejeitastes as minhas leis? E porque tu, sacerdotes, rejeitastes as minhas leis, eis que eu também já vou-lo tenho rejeitado, para que não seja mais sacerdote diante de mim, e eis que rejeitarei também seus filhos. Esse é o versículo completo. Por que será que os pastores nunca leram ele inteiro? Mais uma pergunta, amado. Na hora de pedir a oferta, fala-se: quem semeia pouco, colhe pouco. Aquele que dá, que dê com alegria. Acaso já foi lido um verso mais adiante que explica o que é semear, o que é distribuir, onde diz: espalhei, dei aos pobres, a minha justiça permanece? Onde dar não é para líder religioso, mas para o próximo. Acaso eles já leram um pouquinho mais adiante daquela passagem que usam para te pedir dízimos e ofertas? Agora deixa eu abrir um parênteses, meu amado. Acaso esse humilde irmão de vocês que aqui está, em algum momento falou alguma coisa contra o Criador, contra a santidade do Criador, contra o Espírito Santo, contra as coisas do nosso Criador? Até agora neste DVD, você ouviu esse humilde irmão falando alguma coisa contra o Criador? Se eu falei, eu sou realmente um herege. Mas se eu não disse nada contra aquele que nos criou até este momento, reconsidere as minhas palavras, porque eu não estou aqui na sua frente, na sua casa, no seu equipamento para te pedir dinheiro, nem para pedir que me siga. Apenas pelo amor do meu grande amor, daquele que me amou e por mim se entregou, estou aqui para despertar você, para que você atente que nem tudo é tão bonito como lhe parece, nem tudo é tão perfeito, nem tudo está tão correto como parece que está já há muito tempo. Se você quiser conhecer muito mais sobre essas questões todas, nós temos os DVDs A Sã Doutrina, que são entregues gratuitamente através do nosso site, e todos eles estão na internet, no YouTube, de graça, para todo mundo assistir. Porque pelo YouTube eu não pago para exibir e também não cobro. As mídias de DVD tenho que comprá-las, e por isso eu envio os DVDs da Sã Doutrina gratuitamente, sempre que alguém compra um outro DVD de informações do Prepare-se no site Verdade Oculta. É a forma que eu tenho para poder enviar. E este próprio DVD que você está assistindo, ele está de graça para download, para que você também possa copiá-lo e distribuir às pessoas que você ama e que você acredita que devem ser despertadas, não para a verdade que nos ensinam, mas para a verdade que está na Escritura. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Dê-me água para beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. És um judeu e eu sou samaritana. Como tu pedes de beber a mim? Judeus não usavam os mesmos copos e potes que os samaritanos. Se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria. E ele lhe daria água viva.
Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior do que Jacó, não é? Quem bebe dessa água terá sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus. Está chegando a hora. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é